Alô amigos, estamos chegando com o nosso programa Nova TV Debate pelo canal 9 da NET. Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios o pré-candidato a prefeito de Franca pelo PMDB, João Rocha. João Rocha, que foi candidato a prefeito em 1982, em 1989 e 1992 foi vice-prefeito do então prefeito Maurício Sandoval Ribeiro. João Rocha também foi presidente da INDEF, Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca. Ele vem falar de suas propostas na pré-candidatura pelo PMDB à Prefeitura de Franca. João, obrigado pela sua presença aqui com a gente e espero que você aproveite bem esse espaço que nós estamos abrindo a você, para você mostrar as suas ideias à população de Franca. Obrigado, Hélio. Obrigado ao pessoal da Nova TV. Claro, aos nossos ouvintes, né? Nós esperamos que, como disse o Hélio, nesse espaço que nós estamos aqui, nessa uma hora, que nós possamos esclarecer aquelas dúvidas que eventualmente possam surgir, os questionamentos que nos forem feitos, tá? E nós recebemos o convite com muita alegria e vamos responder aqui com muita liberdade, com muita tranquilidade, né? E, acima de tudo, com a verdade, porque nós não sabemos fazer política de outra forma. Tudo bem, João. Pergunta que a gente precisa fazer antes de começar a debater as suas ideias é essa incerteza ainda, pelo menos publicamente, da sua candidatura pelo PMDB. O PMDB tem 3 postulantes a essa candidatura a prefeito de Franca, que seria você, Fábio Liporoni e Ayrton Sandoval, ex-deputado federal, e o Fábio Liporoni, ex-vereador. O que existe de concreto para que você efetivamente concretize a sua candidatura a prefeito de Franca? Na verdade, Hélio, você que já fez política e já trabalhou, certo, nesses meandros, vamos dizer assim, todos nós sabemos que dentro dos partidos, não é dentro do PMDB, é dentro do PMDB, de qualquer outro partido, essas questões, essas quedas de braço interna, dos interesses eu quero, eu também quero, eu vou ser, eu também vou ser, elas são normais, elas são naturais. Prova disso é que num outro partido, um dia desse aí, tiveram as prévias e alguém saiu-se vitorioso nessas prévias, tá? Agora, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando duramente a nossa chapa de vereadores, o pessoal que certamente nos acompanhará nessa próxima eleição, né, nessa próxima campanha, se Deus quiser, porque hoje nós somos tão somente pré-candidatos, mas internamente essas disputas são normais, elas são naturais e vou dizer mais, elas são inclusive salutares, porque nós precisamos mostrar internamente, inclusive, que a nossa proposta enquanto pré-candidato, ela vem exatamente no sentido de reestruturar o partido e fazer, sim, em Franca, um novo PMDB. E por que nós falamos em um novo PMDB? Porque essa é a nossa proposta, tá? Esse é o nosso interesse. Esse nosso interesse em dar ao PMDB uma outra visibilidade, uma outra amostragem, uma outra roupagem, inclusive, para Franca, ela está centrada principalmente num PMDB que, até os nossos dias, PMDB que vem a cada dia diminuindo a sua participação no cenário político da cidade. Prova disso é que na eleição passada nós não conseguimos eleger sequer um vereador. Para um partido do tamanho do PMDB, a nível nacional, e da importância que ele já teve, inclusive, dentro do nosso cenário regional, numa cidade que hoje beira os 350 mil habitantes, com mais de 220 mil eleitores, o PMDB tem que acontecer de forma forte, evidente, transparente, e essa é a nossa proposta dentro do PMDB, na condição de pré-candidato. Agora, quando que você acredita será definida essa situação? A candidatura de João Rocha pelo PMDB? Ou nós corremos o risco de ver o PMDB disputando uma prévia, como aconteceu, por exemplo, com a candidatura do PSDB?
Nós estamos caminhando para uma situação de não disputa, tá? Uma situação interna onde o candidato deve surgir naturalmente. E para isso, nós estamos trabalhando, inclusive, alinhado com a nossa diretoria estadual. Eu não posso negar isso, tá? E por que eu estou falando que nós estamos trabalhando alinhado com a nossa diretoria estadual, do partido? Porque o PMDB, ele passa por um processo de renovação, um processo de mudança, não é só aqui em Franca, não. Ele passa a nível de Brasil. Prova disso é o seguinte, você vê, o PMDB é um partido que hoje tem o vice-presidente da República, e é o nosso companheiro Michel Temer, e dentro do estado do Michel Temer, ou seja, dentro do estado de São Paulo, nas eleições passadas o PMDB elegeu tão somente um deputado federal. Um partido, vamos dizer, que tem o tamanho que tem, a história que tem, a dimensão que tem, ele não pode se sujeitar a essas condições. Então o PMDB, não só em Franca, mas em todas as grandes cidades do estado e do país, ele vem trabalhando nesse sentido de renovação. E a renovação, ela não é só renovação em termos de eleger pessoas, não. É uma renovação que ela passa, inclusive, pelo campo das ideias e pela praticidade, inclusive por pessoas que realmente saibam fazer e trabalhar em termos de administração pública. Tá, mas e aí? Você acredita que até o prazo final para a realização da convenção partidária, essa questão de definir João Rocha como candidato a prefeito do PMDB estará resolvida, ou chega-se à convenção com esse racha ainda de 3 postulantes à candidatura? Nós estamos, como eu disse ainda há pouco, nós estamos trabalhando firmemente e internamente no partido para que nós consigamos chegar à convenção com essas questões já resolvidas, tá? Mas se nós tivermos que ir à convenção, não tem nada de, vamos dizer, de antidemocrático, não tem nada de errado, não tem nada de anormal dentro do processo político. Eu, inclusive, já disputei outras convenções, mas em 1982, quando fui candidato, internamente eu disputei uma convenção. Então, se este for o caso, que nós estamos, e repito, tentando evitar, nós vamos tentar evitar, seguir nessa trilha, nesse encaminhamento das coisas. Mas se até lá isso não estiver resolvido, o que nós vamos fazer? Vamos para a convenção. Isso aí não nos assusta em hipótese alguma. Agora, João, com essa proposta sua de reerguer, vamos dizer assim, pelo menos no nível municipal, o PMDB, quais têm sido as suas conversações para definir uma eventual coligação, ou escolher um candidato a vice, por exemplo? O que você tem nesse aspecto aí, que é muito importante para uma candidatura, né, que é a composição e até a escolha de um bom vice para poder fazer essa caminhada em busca da prefeitura? Na verdade, nós sabemos o seguinte, essa poderá ser, vamos dizer, depois dos 200 mil eleitores que Franca atingiu há um tempo atrás, talvez uma das eleições mais disputadas que Franca poderá ter. Tanto no plano interno, agora já dos partidos que nós estamos vendo aí, como na eleição propriamente dita. E é claro, eu tenho dito sempre para os nossos companheiros que ninguém vai vencer essa eleição sozinho. Mas neste momento, todos nós sabemos do seguinte, ninguém tem vice. Não é o nosso partido, nem o outro. Então, primeiro nós estamos definindo o quê? As realidades em termos de chapa de vereadores e de candidatura a prefeito. Agora, que o vice vai surgir naturalmente de um processo de conversação, de entendimento, de coligação e de junção, vamos dizer, de ideias e de futuros trabalhos, eu não tenho dúvida disso. Estamos conversando, sim, com vários setores da política francana para que nós consigamos, sim, alinhavar essa situação de um possível vice para a nossa chapa. Tudo bem. Eu estou conversando aqui no Nova TV Debate com o pré-candidato a prefeito de Franca, João Rocha, do PMDB. Você pode participar do programa mandando a sua mensagem para o nosso e-mail novatvdebate@hotmail.com e o nosso telefone 3722-1646. O João falou de política partidária e daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele a respeito de suas propostas que serão defendidas durante a campanha em busca da prefeitura a partir de 1º de janeiro de 2013. Antes da gente ir ao primeiro intervalo, uma informação, antes de entrar no programa, esse programa é ao vivo, antes de entrar no programa eu conversei com o candidato do PT, Gilson Pelizaro. Surgiu um comentário muito forte na cidade e também na região hoje, de que por uma determinação superior, o PT seria candidato a vice
na candidatura de Marco Aurélio Biali, deputado Biali do PSB. Isso em função de uma composição que foi feita pelo PSB com o PT, articulada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que, portanto, o Partido dos Trabalhadores, em algumas cidades, abriria mão da cabeça de chapa para ser candidato a vice. E Franca seria uma das cidades onde o PT seria vice do candidato a prefeito do PSB. Então, no caso de Franca, evidentemente que o Gilson Pelizaro, por esta articulação, seria vice do deputado Biali do PSB. Conversei com o Gilson, como eu disse, e o Gilson desmentiu categoricamente essa informação. Ele disse: olha, Hélio, isso só vai acontecer o dia que galinha nascer dente. Então, eu fico com a palavra do Gilson Pelizaro, de que ele mantém a sua candidatura, de que o PT não vai ser vice do PSB e que nós teríamos, então, uma candidatura dos dois grupos que são, aliás, são três, né, com essa história toda, porque o PMDB participa do governo federal, o PSB é aliado do governo federal e o PMDB tem a vice-presidência e também participa do grupo de apoio à presidenta Dilma. Então, fica essa informação de que o Gilson Pelizaro, na data de hoje, dia 31 de maio, desmente categoricamente que seja candidato a vice-prefeito de Marco Aurélio Biali. Ele mantém sua candidatura e que isso seria uma informação aí dentro da boataria política, que é muito comum nessa época que acontece. Aliás, até, né, João, a informação com relação ao PMDB em termos de boato é de que o Baleia Rossi, que hoje é o cacique do PMDB no estado, teria intervido no diretório do PMDB. Isso não é verdade, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: é claro que essas disputas, como nós dissemos ainda há pouco, às vezes elas saem um pouco do nível municipal e atingem sim o nível estadual, o nível federal, tá? E às vezes elas não saem só do debate, não. É claro que eu acabei de dizer, e não nego isso, nós estamos trabalhando e fomos para o PMDB. Aliás, nós retornamos para o PMDB, porque nós disputamos uma eleição em 82 pelo PMDB. Então, o nosso retorno foi um retorno alinhado com as ideias de renovação do Baleia Rossi. Então, nós temos conversado, sim, e eu, recentemente, encaminhei um requerimento nosso para São Paulo, certo? Para o diretório estadual, pedindo para que o diretório nos ajudasse na ideia firme de nós termos um candidato próprio a prefeito em Franca. Isso eu não posso negar. Eu disse que, quando sentei aqui com você, que um dos meus compromissos era com a verdade. Aliás, eu não faço de outra forma, porque desde os 20 anos, quando fui para a política, junto com o prefeito Maurício, eu não faço de outra forma. Política você faz como extensão da sua vida. Isso aí eu não tenho medo de dizer. Tá? Então, encaminhamos, sim, um requerimento para que o deputado Baleia Rossi ungisse, via diretório estadual, a nossa candidatura própria, certo? Aqui em Franca. Isso foi feito. E foi, sim, muito bem acatado por São Paulo. Bem, João, para aconchegar isso tudo aí, há a possibilidade de vermos uma chapa puro sangue, só PMDB, com você candidato a prefeito e um dos outros postulantes candidato a vice? Olha, eu entendo por uma questão de estratégia, Eli, você sabe muito bem disso, que isso não é o ideal, tá? Porque nós precisamos fazer uma composição de forças, uma composição de trabalho, uma composição de programas, uma composição de projetos, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que, claro, todo e qualquer partido e candidato ou pré-candidato quer, que é o quê? Atingir a vitória e colocar em prática as suas ideias e as ideias do seu grupo. Então, nós não podemos descartar a hipótese de uma chapa de puro sangue, mas o nosso trabalho, como de todos, e essa notícia que você acabou de transmitir aqui agora para o pessoal, certo? Em relação a PT e PSB, ela confirma isso. Está todo mundo, nesse momento, trabalhando em que sentido? Em ajustar espaço, em arranjar entendimentos, em acertar a melhor forma para se disputar o quê? As próximas eleições. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando com o quê? Em conversações com vários outros partidos, com vários outros grupos, para que nós possamos disputar a eleição, sim, numa chapa composta também por outros partidos. Essa é a nossa ideia. Muito bem, nós estamos entrevistando hoje no Nova TV Debate o candidato
à Prefeitura de Franca, João Rocha, do PMDB. Pré-candidato, porque como nós dissemos aqui e mostramos aqui, a coisa está muito indefinida mesmo. Você pode participar do programa mandando a sua pergunta para novatvdebate@hotmail.com. O telefone da Nova TV Debate, 3722-1646. Nós vamos ao intervalo e já já nós voltamos com o pré-candidato João Rocha. A Expo Móveis Paulo Henrique Móveis está com a maior promoção que Franca e região já viu. Toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Repito, toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Os melhores preços e móveis para todos os gostos. Os mais belos estofados do Brasil estão no showroom da Expo Móveis. Expo Móveis Paulo Henrique Móveis, um mundo de móveis para você. Santa Rita Contabilidade e Consultoria. Há 36 anos na atividade contábil. Buscamos a excelência na prestação de serviços contábeis, fazendo parte do programa de qualidade da empresa contábil desde o ano de 2007. Disponibilizamos aos nossos clientes diversos serviços como aberturas, alterações, encerramentos de empresas, consultorias e assessorias contábil, tributária e previdenciária. Em nossa empresa, o cliente conta com um amplo leque de opções para o atendimento personalizado nos mais diversos segmentos empresariais e através do nosso site www.contabilsantarita.com.br. Instalada à Rua Major Claudiano, 1194, no centro de Franca, Santa Rita Contabilidade e Consultoria. Estar ao lado do nosso cliente é sempre a nossa preocupação. O pessoal me pergunta por que eu continuo ligando para a Ritinha se ela só me dá fora. Olha, primeiro porque a ligação do pré-pago da CTBC é a mais barata do Brasil. Só 12 centavos para qualquer CTBC, fixo ou celular. É, só 12 centavos. E tem outra. Amigo, você não conhece a Ritinha. Ah, Ritinha. Mude para a CTBC. A ligação mais barata do Brasil é orgulhosamente daqui. CTBC, uma marca Algar Telecom. Estamos de volta com o nosso programa Nova TV Debate, hoje entrevistando o pré-candidato do PMDB, João Rocha. O João Rocha, que foi candidato à prefeitura em 1982, e até uma curiosidade, né? Naquela época, até é importante a gente lembrar essa história, porque em 1982 o PMDB lançou 3 candidatos a prefeito, né? Foi o João Rocha, o Onofre Gozuen e o Sidney Rocha, que foi o vencedor daquela eleição de 1982. E depois, em 1989, o João Rocha toma posse como vice-prefeito do Maurício Sandoval Ribeiro, inclusive na época presidiu a Indef e teve uma participação muito ativa no governo do Maurício Sandoval Ribeiro, aliás, o segundo governo do Maurício Sandoval Ribeiro. João, você foi vice-prefeito, deixou a política efetiva há 20 anos, né? E agora tenta retornar à vida pública através de uma candidatura à Prefeitura de Franca. Nesse período, você ficou totalmente ausente das questões políticas de Franca, ou você teve alguma participação efetiva ou apenas acompanhou a política para ter uma ideia da realidade que hoje é totalmente diferente daquela em que nós vivemos no tempo em que você foi vice-prefeito do Maurício? Na verdade, nós fomos trabalhar, ou fomos fazer política, vamos dizer assim, né? Fomos trabalhar na administração do Maurício, ainda muito novo. Nós fomos para lá com 20 anos, no primeiro governo do Maurício, lá nos idos de 78. Trabalhamos um período com o Maurício, depois em 82, fomos candidato a prefeito, segundo mais votado, perdemos a eleição por uma pequena margem, né? Mas tudo bem, não era o que Deus queria que acontecesse. E nós sempre dizemos o seguinte: tomara que Deus coloque as coisas no lugar certo e como elas devem realmente acontecer. Na eleição seguinte, nós éramos candidato a prefeito, como Maurício era, e tinha um terceiro candidato também a prefeito.
E como nós éramos do mesmo grupo, Maurício e eu, nós resolvemos somar forças, juntamos, e no dia em que juntamos, quem lembra bem daquela época,